Campos Neto, Sara, escreveu mais uma história do neoliberalismo brasileiro? Fala pra nós, hein? Sim, o Lula se reuniu com o Campos Neto e o Fernando Haddad na quarta-feira. O encontro foi repercutido pela imprensa como muito aguardado, mas pouco se sabe o que os três conversaram. De qualquer forma, algumas colunas noticiaram alertas do presidente do Banco Central, Lula. Governabilidade e transparência são as grandes marcas do governo Lula 3, Denis. Pois é, né? Reunião de porta fechada parece que é a regra. Principalmente você vai falar desses assuntos melindrosos aí, como taxa de juros, né? Esse tipo de coisa. Então, as outras, as outras pautas falam em público, mas esses aí tem que ser a porta fechada. Então é isso, vamos ver aí. Deu na CNN. Como é que foi a reunião? Cobertura, bora ver. O presidente Lula vai receber o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela primeira vez desde que assumiu este terceiro mandato. É a apuração da nossa analista de economia, Thaís Herédia, que já está aqui no estúdio com os detalhes dessa reunião. Vai ser um encontro de paz, selando a paz, Thaís. Boa noite. Boa noite, Márcio. Muita calma nessa hora, né? Pedir paz é muita coisa. Né? Exatamente. Pedir paz é muita coisa, mas é uma sinalização importante, muito forte. Quem pediu esse encontro foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu conversei com interlocutores próximos ao presidente Lula, também da equipe econômica, articuladores próximos ao Banco Central, e há uma visão de que esse encontro reforça uma percepção de institucionalidade importante para um Banco Central independente, lembrando que é a primeira vez que há uma transição de governo, de governos opostos, né, de campos opostos politicamente, convivendo com a independência do Banco Central, portanto, com o corpo do Banco Central, que não foi escolhido e não será escolhido pelo governo que assume. Então, esse gesto, o pedido de Roberto Campos Neto e também o aceite dado por Lula estão sendo vistos pela equipe econômica, por articuladores do Palácio, como uma sinalização de respeito à institucionalidade, de respeito à autonomia do Banco Central. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é o não esperar que o presidente Lula cesse as suas críticas ao Banco Central ou à taxa de juros. Há uma expectativa de que esse encontro pode selar o início de uma relação, de uma convivência mais adequada entre o presidente do BC e o presidente Lula, Márcio. Então, esse encontro vai acontecer amanhã, no final do dia, no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará presente e é um gesto importante. Pacificação ainda é muito cedo para falar, mas uma adequação institucional, essa já vai valer. Primeiro, meu boa. Cara, eu queria ser uma mosquinha, bicho, pra assistir uma reunião dessa, Tamir, e ver o que eles falam na real mesmo, tá ligado? A gente sabendo que é tudo fique, que é tudo teatro dos caras, né, que ficam fazendo isso aí. Eu queria só ver, assim, o que eles trocam na real. Pô, eu também queria, hein, velho. Até pagava ingresso pra ver isso aí. Pagava até caro, viu? Tá aí. E não, acho que assim, né? A relação mais adequada é ele se encontrar agora a portas fechadas. Né? Pois é, né? Porque não tem cara de trocar um assunto desse para a sociedade, né? Por exemplo, nessa conversa de crítica ao Banco Central, é conversa de cercadinho. É basicamente um discurso de cercadinho. O cercadinho ouve, aplaude, acha massa, mas por trás do cercadinho é o outro papo, né? Tem que ser a portas fechadas. Aí onde os adultos toda essa... conversam, né, Denis? Pô, Aí onde os meninos ficam de fora, os adultos conversam. Ô, cadê o Gregório? Exatamente. O Gregório do Vivi, ele podia fazer agora aí, né, um site, toda uma campanha pra, né, Campos Neto. Transparência do Banco Central aí. Cadê, Gregório? Cadê, Gregório? Agora é a Marcele, né? O Gregório é só garoto propaganda, tem que chamar a Marcele fiscalizar. É verdade, é a governo Marcele Lula. agora que tá no... Fiscalizar o governo desse descendente de europeu, hein? Fasciste. Governo Central, Banco Central... Fasciste. Europeu safado. Vamos colocar assim, eu acho que fica mais fácil deles compreenderem. Ó, branco, europeu e safado. No caso do Campos Neto, ele tem irmãos americanos, o que complica pra ele, mas alivia perante a Marcele. Eita. Não, mas aí, né?
Se é americano, não é europeu. Vamos lá. Mas o Lula é descendente de português, não é? Todo mundo é. Quem não é? Quem não é? Quem não é? Quem não é? Vai, deixa eu ver aqui, ó. Lula não pediu nada pra Campos Neto, tá vendo a Haddad com sarcasmo dele? Olha lá a cara dele de sarcasmo, fotógrafo. Fotógrafo logo pegou lá. Importante é a interação, diz Haddad sobre a reunião. Sobre o ministro, segundo o ministro da Fazenda, as divergências não podem ser consideradas antagonismo, pois são normais no ambiente democrático, né? Tipo, tratando... O Haddad, mano, depois você falou isso aí pra mim, Sara, mano, acabou pra mim, velho, acabou. Toda vez que eu vejo o Haddad falando, eu vejo ele tratando os outros como idiota. Tipo assim, mano, sai lá os três na reunião. Aí o Lula tá falando direto que quer que os juros abaixe, né, coisa e tal. Aí, mano, o jornalista normal vai lá apertar. O Lula pediu alguma coisa pra dar pro Campos Neto, aí o Haddad com a cara dele respondeu: não pediu nada. Não pediu nada, é normal, a interação. Não, eu imagino ele muito com um sotaque paulistano de, tipo, do Faustão, assim. Não se pediu nada, sabe? Não se pede nada. Só uma conversa. Sim, meio italianesco. Daí ele né? fica assim com a cara da indignado. É só uma conversa entre o presidente do Banco Central e o presidente do Brasil e o ministro da Fazenda. Não é óbvio, É. não é evidente, né? Puta burra. Tipo isso, né? É tipo isso, ele não fala isso, mas ele fica com a cara assim. E o jeito de falar, né? É, tipo assim, por trás é isso que ele tá falando, né? Sempre a pergunta tá errada, né? Isso. Do tipo, a Shen, não conheço a Shen. O arcabouço, não faço a menor ideia. Lembra o dia que ele taxou O lá? presidente pediu alguma coisa? Não pediu nada. Lembra o dia que Como assim? a Tebet falou que seria o assinte, o desrespeito demitir o presidente do IBGE? Lembra isso? Aí surgiu que ia demitir, né? Ia exonerar e colocar o outro. Aí foram perguntar pra ele: eu não sei porque vocês estão achando isso um absurdo, não sei o quê. O presidente... eu tô achando absurdo porque a ministra falou, caralho. É por isso que eu tô... Nossa, eu sou repórter, eu ia falar pro Haddad, mano. Nossa, você tá tirando, Haddad. Você tá tirando a favela, caralho. Pô, a ministra falou um bagulho que bagulho seria desrespeito. Agora tá falando que vai trocar o cara. Eu tô perguntando por causa disso, caralho. Pois é. Do Campos Neto, vai lá. O presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniram pela primeira vez este ano, na noite da quarta-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula não teria feito nenhum pedido ao chefe do Banco Central. Importante a interação, disse o ministro. O presidente pediu alguma coisa? Presidente pediu alguma coisa? Não se pede nada, cada um vai seu trabalho. Importante a interação. Olha lá, é bem... É tão autônomo que o importante é a interação. Desde que assumiu o governo, Lula fez diversas críticas ao Banco Central e a Campos Neto sobre o patamar elevado da taxa de juros do país. Foi uma relação institucional de excelente nível, de aproximação institucional, como fizemos com a Câmara, com o Senado, Supremo. Agora, entramos em uma nova fase de relação institucional da presidência com o Banco Central. Essa aproximação estava acontecendo naturalmente com o Ministério da Fazenda. Meu Deus do céu, velho. E aqui, ó. Os alertas de Campos Neto a Lula. Mas Lula... Então, Pode falar. essa coluna, eu acho que foi só ela, ou se tiver, tá no final de outra matéria, mas foi a única, assim, que realmente deu algumas dicas do que pode ter acontecido nessa reunião, entendeu? Boa. Igor Gadelha, no Metrópolis. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi recebido pelo presidente Lula nesta quarta-feira, dia 27/9, no Palácio do Planalto. Os alertas foram sobre eventuais mudanças na meta de inflação e o uso de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o BNDES, para criar linhas de créditos com juros mais baixos subsidiados. Caralho! Ele foi falar pro Lula que não pode quebrar o cartel. Caralho, velho! Que isso? Segundo fontes do Palácio do Planalto, Campos Neto ponderou a Lula que as duas ações teriam influência direta na política monetária comandada pelo Banco Central. Meu Deus do céu, velho. Em outras palavras, o banqueiro ponderou que uma eventual mudança na meta de inflação e uma política de juros subsidiados podem levar o BC a manter a Selic mais alta, interrompendo o ciclo de corte. Cara, ele foi lá chantagear o Lula, velho. Ele foi lá chantagear o Lula. Que porra é? Não, parou. Pois é, bicho, é praticamente isso, né, cara? É isso.
Cara, ex-nação. Agora bateu o martelo, é ex-nação. Relação institucional. Olha que aproximação de relação institucional, né, Haddad? Caralho, mano. Esse é o BC autônomo, entendeu? Mano, tinha que ter. Puta, mano, tinha que ter um meta assim. Um universo paralelo, tipo, do Tamir presidente. Já pensou? O Campos Neto vem lá, Tamir presidente. Fala, Campos Neto, o que você quer? Então, mano, tá dando muito crédito, coisa e tal. O cartel não tá gostando disso aí. Ô, Campos Neto, senta ali rapidinho, mano. Espera um pouquinho aqui. Aí pega o telefone e liga. Ô, PF, vem buscar um cara aqui. O quê? Vem buscar um cara aqui que eu tô mandando prender esse cidadão aqui, ó. O cara tem que sair de lá preso, velho. O cara tem que sair de lá preso, na moral, mano. Papo de narcotraficante isso aqui, velho. Isso aqui é papo de narcotraficante, velho. Vantagem total, né? E eu tenho pra mim que até hoje o Lula não tinha encontrado ele porque sabia que esse ia ser o assunto. Será essa nossa aí você metaforou total, hein? Eu botei um relembre depois pra gente ver o que o Lula falou em maio. Então vamos ver aqui, ó. Lula. BC tem autonomia, mas não é intocável. Campos Neto tem compromisso com o governo Bolsonaro. Vamos ver. Isso aqui? Isso, há 4 meses atrás, isso aí, tá? Vamos ver então. É um relembre. Solta a voz, painho. Você tem batido também muito na autonomia do Banco Central, lei aprovada pelo Congresso. Não é muito murro em ponta de faca num Congresso que o senhor não tem maioria? Desculpe, você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política. É isso. É isso. Quem concorda com a política de juros a 3,75 defenda publicamente. Eu não concordo. Nós não temos inflação que garanta qualquer argumento de dizer nós precisamos manter a taxa de juros alta porque nós não vamos cumprir a meta. Eu não quero nem discutir isso outra vez, porque a meta é o Conselho Monetário que determina. Se ele determinar 1, vai ser mais difícil alcançar. Se determinar 0, vai ser mais difícil alcançar. Se determinar 3, ele não está alcançando. Ora, então você pode mudar a hora que você quiser. O que eu falo é o seguinte: a sociedade brasileira, os varejistas brasileiros, os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros não suportam mais a taxa de juros. O desemprego está começando a mostrar a sua cara no setor de comércio. Muitas lojas estão quebrando, estão fechando. Então, se a gente quiser gerar emprego no país, nós vamos ter que ter crédito. Crédito para o trabalhador, crédito consignado, nós vamos ter que ter crédito para o pequeno e médio empreendedor individual, nós vamos ter crédito para as grandes empresas. Senão o país não cresce. Então, todas as críticas que eu faço, veja, eu não entrei contra a privatização da Eletrobras. Eu ainda pretendo entrar. O que eu entrei foi o seguinte: eu vou lhe dizer uma coisa. A Eletrobras, ela foi privatizada. O Estado brasileiro tem 43% das ações e nós só temos 8% dos votos. Tá? Você que é jornalista, pense depois se é possível uma coisa dessa. A segunda coisa é que na privatização da Eletrobras, se o governo quiser comprar de volta, o governo tem que pagar 3 vezes o preço oferecido por outro comprador. É isso, você está com um cara estranhando? É isso que foi feito. Além do que, os diretores aumentaram o seu salário de 60 para 360 mil reais por mês. E, além disso, um conselheiro, para fazer uma reunião, ganha 200 mil reais por mês. Como é que é possível um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome conviver com uma situação dessa? Então, veja, eu não tenho um projeto do Lula, ou seja, eu tive a melhor experiência de inclusão social que o Brasil já teve. É isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando recolocar para o povo brasileiro o país sadio, o país do emprego, da alegria, o país da esperança, o país da fé, o país do sorriso. Eu já consegui uma vez, 2 pesquisas que a ONU fez em 2008 ou 2009, o Brasil era o país que tinha mais esperança e o país mais alegre do mundo. Por que o país se transformou no país do ódio, no país da fake news, no país em que predomina a mentira sistematicamente por um bando da parte política brasileira? Então, esse país, eu vou brigar muito com ele, porque eu acho que o Brasil é um país de paz. O Brasil é um país de alegria, de fé, de esperança, de solidariedade. É isso que eu quero que o Brasil volte a sorrir. Eu queria voltar à questão do Banco Central. Eu
não discuto a autonomia do Banco Central. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu tive um Banco Central, eu indiquei o presidente, que era do PSDB, era deputado federal eleito pelo PSDB. Eu nem conhecia o Meirelles quando eu indiquei, e eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha a responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Eu já disse isso numa entrevista. Outro dia, numa entrevista para um jornalista, ele disse: para mim atingir a meta de 3%, a taxa de juros tem que chegar acima de 20%. Está louco? Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem, o Banco Central ele tem autonomia, mas ele não é intocável. A lei que aprovou a autonomia do Banco Central, ele tem compromisso com o crescimento econômico e ele tem crescimento com o aumento de salário também, com o poder aquisitivo do povo. É o seguinte, cara, a gente vê esse discurso aí do presidente, mas e qual foi a prática dos governos dele, tá ligado? O Lula, ele já chegou à taxa Selic no governo dele, no tempo em que o Banco Central não era independente, em 2004, chegou a 26%. Em 2005, era 19,75%, tá ligado? Quando ficou baixo lá em 2009, era 13,75%. Isso era a prática do governo dele no momento em que o Banco Central não era independente. Aí ele quer vir agora aqui falar para nós, explicar para nós. Agora ele quer uma taxa Selic baixa, que o Banco Central é independente, o caralho tal. Mas e a prática dele, tá ligado? E todos os governos PT fazendo essa taxa Selic nesse patamar. Eu acho que o Lula vai ganhar o prêmio Globo de Ouro lá do ano, viu, mano? O bicho que tá mandando bem no teatro, viu, cara? Rapaz, o discurso dele é até comovente. Eu falo, agora vai, velho. Quando você vê o discurso dele, você fala, mano, agora esse país vai, velho. Mas na prática, oh, meu Deus do céu, é tudo o contrário, cara. Tamizão. Oi. Seguinte, esse vídeo que tu tá abrindo aí, ele é um vídeo do próprio site da Câmara dos Deputados, tá? Que ele é uma síntese da comissão que rolou, que o Roberto Campos Neto foi lá falar sobre juros, tá? No segundo vídeo abaixo, vai ter isso na íntegra. E aí você vai ver que embaixo do link eu coloquei a minutagem de pessoas, assim, que normalmente são do nosso interesse para saber o que falaram ou não. Daí eu já separei elas ali. Se você quiser dar uma olhada depois desse vídeo, um por um desses que estão ali descritos, aí já tem a minutagem, tá bom? Só para te avisar sobre isso. Beleza. Tá? Então bora lá, vamos lá. Vamos ver o Campos Neto falando. Fala, Campos Neto. Oh, meu... Cara, vocês estão ligados que eu tenho um ódio mortal do Campos Neto, né, velho? Esse cara é um lesador da pátria, né? Só você? Sério, esse cara tira demais o brasileirinho, mano. Vamos ver ele tirando nós aí, vai. Tira nós aí, arrombado. Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realizou audiência pública com o presidente do Banco Central. Os deputados debateram com Roberto Campos Neto a política monetária e a autonomia do banco. O Banco Central tem trabalhado de forma técnica e autônoma. Os juros têm uma tendência de queda de longo prazo. A gente entende que o juros está alto agora, está num processo de queda. O debate foi solicitado pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele foi um dos parlamentares governistas que criticaram a atuação do Banco Central no atual governo. Eu acho, sinceramente, que tem uma mudança no posicionamento do presidente do Banco Central no governo Bolsonaro para o governo do Lula. E eu vou explicar onde está a mudança. A mudança está muito na discussão
fiscal. É uma vergonha, os senhores estão se achando dono. Parece que o senhor se acha presidente da República. Tem um documento preparado, está até aqui, que mostra todas as atas do Copom desde que eu entrei no governo. E todas as atas do Copom têm o tema fiscal. E era muito comum, né, no governo Bolsonaro, a gente sair com uma ata e o ministro Paulo Guedes me ligar reclamando: pô, tá falando de fiscal, falou de fiscal demais. Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, encabeçou as falas dos parlamentares que defenderam a atuação independente do Banco Central. Estamos perdendo uma grande oportunidade de ter uma conversa aberta, franca, didática, com um grande técnico, que tem liderado o Banco Central de uma maneira exemplar. E gostaria que mais deputados se somassem a mim, no meu pouco conhecimento de economia, a ampliar o conhecimento de economia, o que passa no mercado internacional, o que impacta em política fiscal e impacta em política monetária. E eu estou aqui tentando fazer um trabalho pelo país, junto com o Banco Central. Eu sou um voto de 9 da diretoria, eu sou uma pessoa que veio porque eu acredito nesse projeto da autonomia, Tadinho dele. porque acredito num Brasil melhor, porque acredito que a gente tem que sair dessa briga da polarização e falar do que realmente importa para as pessoas, Tadinho. que é como é que nós vamos crescer e gerar emprego. Roberto Campos Neto também defendeu a agenda inclusiva do Banco Central, como o Pix, que já é a principal forma de pagamento utilizada pelos brasileiros, gerando 9 milhões de novos correntistas. Ele também citou a moeda digital em processo de criação e de um super aplicativo para transações bancárias. Você não vai ter mais um aplicativo de um banco A, banco C, banco B. Você vai ter um super aplicativo, que você vai ter lá banco A, B e C. Você vai ter a sua posição consolidada. Se você quiser fazer um Pix para fazer um pagamento, ele vai dizer qual é o saldo que você tem em cada banco. Você vai poder escolher se quiser fazer em moeda digital ou em moeda, vamos dizer assim, analógica. Você vai conseguir comparar todos os produtos em todos os bancos e mudar de um banco para o outro para ter o menor preço possível. E, no final das contas, o que isso faz é gerar portabilidade e competitividade imediata em todos os produtos no mundo financeiro. Esse super app eu gostei. Vou ser sincero com vocês, eu gostei desse super app. Quero ele. Pelo menos a boa notícia desse arrombadex. Vamos lá. Primeiro que a gente vai achar aqui é o Lindenberg Farias. Vamos pegar aqui os melhores momentos desse corninho. Vai, corninho, solta a voz. Lindenberg Farias. Vai, Lindenberg, fala aí, meu filho, também. Solta sua micha aí, Lindenberg. Oportunamente nós vamos abrir para o debate, o senhor está inscrito sobre... Ah, Então, pulei eu muito, vou- foi mal. Oportunamente nós vamos abrir para o debate, o senhor está inscrito sobre... É 1h09, né? Desculpa. Achei que era 1h09. Desculpa. É 1h09. Ok. Errei. Eu também erro, gente. Também erro. 1h09:40. Vai, Lindenberg, fala aí. Fica mais esquisito a sua resposta. O senhor não me respondeu se o senhor tem um fundo exclusivo. Se esse fundo exclusivo tem remuneração de taxa Selic ou do IPCA. Título do Tesouro. Eu espero a resposta de Vossa Excelência. Em relação às empresas offshore, eu perguntei se o senhor teve, se tinha hoje em dia. Falei dessa portaria que também o senhor não me convenceu. O senhor tendo mais de $1 milhão na constituição desse fundo, dessa empresa offshore, há uma alteração de $100 mil para a pessoa dizer o Banco Central para $1 milhão. Então, eu quero, na verdade, utilizar esse tempo para pedir isso. É muito grave essa do fundo exclusivo. Esse, além de ser o debate da vez, da tributação, volto a falar para o senhor, todo mundo aqui paga imposto de renda. Quem tem offshore, fundo exclusivo, não. Mas é mais grave se existir investimento em tesouro direto. Se a remuneração for taxa Selic ou IPCA. Então, é essa pergunta que eu faço ao senhor. Quanto à fala com o André Esteves, tem uma gravação. Então, se o senhor disse que não houve essa ligação com o André Esteves para saber qual deveria ser a taxa de juros ideal, então o André Esteves está mentindo. Mas tem uma gravação. Foi uma reunião com agentes do mercado financeiro em que ele disse isso. Muito obrigado, deputado. Presidente, Com a palavra, presidente, tem um minuto para a réplica. Só uma questão de ordem aqui. O presidente do Banco Central, ele está nessa audiência aqui como convidado. A pergunta do deputado Lindenberg, que eu respeito, ela vai de encontro ao sigilo fiscal do presidente do Banco Central. Ele fique à vontade sobre a responder ou não essa questão, mas ele não está nessa audiência aqui obrigado a responder sobre aplicações que ele tem na pessoa física dele. Então, eu queria ressaltar isso
aqui nessa audiência para a gente manter um bom nível dessa discussão. Obrigado, deputado. Com a palavra, presidente. Só uma questão de ordem, presidente, muito rapidamente, né, para dialogar com a questão de ordem do deputado Pedro Paulo. Logicamente, ele não está obrigado, está aqui como convidado, mas pelo bem da transparência, se não tem nada a dever, seria muito interessante que o presidente Roberto Campos Neto respondesse a questão do deputado Lindbergh. Com a palavra, presidente. Bom, vamos lá. Acho que eu vim aqui para debater os temas do Brasil, para falar sobre política de juros, para falar sobre as coisas boas que o Banco Central está fazendo para a população, para comemorar junto com vocês o que está acontecendo. A gente está com um país que está com crescimento sendo revisado para cima. Não vai responder porque tem. Desemprego sendo revisado para baixo, com um dos melhores performances da inflação na região, a gente está conseguindo trazer a inflação para a meta, com vários dados positivos e menções positivas ao Brasil, a gente deveria aqui estar comemorando e não falando sobre esse tipo de tema. Não tem nenhum problema de responder nenhum tema. As minhas offshores estavam declaradas no site do Senado no primeiro dia que eu vim para o governo. Eu tenho offshore há 15, 20 anos, eu tenho 3 irmãos que são americanos, que moram lá. Eu não sabia se em algum momento eu ia morar lá ou eu ia morar aqui. O que a regra diz é que você nunca mexe no offshore ou você faz um trust. Quando você faz um trust, você terceiriza a gestão. Eu já mostrei todos os certificados, mostrando que eu nunca movimentei, que tudo estava certinho. Isso já foi resolvido no STF, já foi resolvido em todas as instâncias. Em relação ao fundo exclusivo, eu fui a favor de taxar mais o fundo exclusivo do que, inclusive, o que voltou dos parlamentares. Então, assim, eu estou aqui tentando fazer um trabalho pelo país, junto com o Banco Central. Eu sou um voto de 9 da diretoria. Eu sou uma pessoa que veio porque eu acredito nesse projeto da autonomia, que acredito num Brasil melhor, que acredito que a gente tem que sair dessa briga da polarização e falar do que realmente importa para as pessoas, que é como é que nós vamos crescer e gerar emprego. Então, esse é meu... Obrigado. Mas o senhor tem... Vai ter ou não tem? Tem ou não tem fundo exclusivo? A pergunta minha continua no ar. O senhor tem ou não tem fundo exclusivo? Dando sequência. Tem. Ele tem fundo exclusivo. Ele tem. Ele tem. Lógico que ele tem. Achamos um. Tem total. Aí, ele é aquela reuniãozinha particular. Será que ele vai falar pro Haddad, pro Lula? Ô, o negócio tá achar fundo exclusivo aí. Não dá com nada. Vamos ver. Dá ruim, eu vou subestimar isso aí, ó. Não, mas ele disse que ele é a favor. Ele disse que ele é a favor de taxar fundos exclusivos. Ele falou isso. Tamir, tira a mensagem, não é aqui não, Moacir, é aí, na sua TV. Se estiver vendo na TV, clica na engrenagem e fecha o chat aí. Vai lá, vamos ver Mauro Benevides Filho falando. Senhor presidente, deputado Paulo Guedes, que tem conduzido a nossa comissão com muita propriedade e responsabilidade, deixar aqui o meu registro da sua condução, abraçar primeiro o presidente do Banco Central, que tem sido bastante solícito no debate que tenham procurado fazer ao longo do tempo, e, obviamente, dizer da importância que o requerimento do deputado Lindbergh Farias tem para clarear ao país exatamente a condução da política monetária. Senhor presidente, o Brasil, até 1980, crescia em média... Deputado, só uma questão. Ao meu tempo. Não, pode voltar o tempo, não tem problema. É que o seu tempo de líder será dividido com o deputado Evair. Então o senhor tem... E vai somar os meus 3 minutos normais também? Vai. Não, sim, a liderança. Estou querendo somar com meus 3 normais. Pode. Posso somar. Não, então o senhor não pode somar agora. Tá bom, então deixa eu... Fala 5 agora e 3 depois. Depois eu faço os outros 3. Isso. Tá bom. Então, só voltando lá, os 5 minutos com o Mauro. Pode recomeçar, Mauro. Bom, senhor presidente, o regime de metas de inflação, instituído em 99, de lá para cá eu vim dizendo que o Brasil, até 80, cresceu em média 6,5%, de 80 a 2010, 2,5%, 2010 a 2020, 0,3%, praticamente zero de crescimento. Tem algo errado no modelo econômico brasileiro. Tem algo errado porque não pode o Brasil vir sistematicamente reduzindo a média de crescimento econômico, que isso é muito nocivo para o país. Regime de meta de inflação, dos seus 24 anos, você vai ter 17 anos que a condução do Banco Central não conseguiu chegar na meta. 3, ele fez um overshooting, ficou abaixo da meta, somente 4 anos, dos 24 anos que o Banco Central conseguiu efetivamente balizar aí. Se em 24 anos, tá? É só olhar, tem os 4 anos que foram exatamente na média, são os anos de 2020, 2000, 2007, 2009, aí você confere aí, e 2019. São os 4 que estão exatamente gravados na média. Mas o que é que eu quero dizer? Se 17 vezes isso não foi alcançado, minha primeira pergunta é: errou o governo quando indica a meta de inflação
ou errou o Banco Central para poder fazer chegar até aquela meta que havia estabelecido? Essa é a primeira pergunta. Aliás, boa o presidente pergunta, tem hein? dito que essa meta é estipulada hoje pelo governo federal, mas é bom lembrar que isso é do Conselho Monetário Nacional e Vossa Excelência faz parte do Conselho. É Planejamento, Fazenda e Banco Central. Portanto, há uma posição, pelo menos em minoria, mas Vossa Excelência também participa, né, da definição dessa questão. Então, tem alguma coisa errada aí no modelo que a gente precisa estar averiguando. Segundo, nunca existiu um resultado primário capaz de pagar juros, que é resultado primário, meta de inflação e câmbio flutuante. Esse modelo nunca produziu, nem quando foi superavitário, nem quando será daqui para frente superavitário, nunca ele vai conseguir pagar 600 bilhões de juros. Mesmo que ele tenha 50 bilhões de resultado primário, positivo, que agora está negativo, ele não vai conseguir pagar. A dívida pública vai continuar permanentemente crescendo. Tem algo errado no modelo. Para a gente diminuir a relação dívida-PIB, que é a variável mais demandada pelo mercado financeiro, pelos investidores, a análise de capacidade de default ou não, o modelo está errado. Se a gente não tomar medidas para crescer o denominador Y, ou seja, o PIB, não adianta nada esse esforço. O Brasil vai continuar patinando nessas taxas de juros, cresce 2,9, depois vem para 1,5. Aliás, 2023. A previsão é de 2,9. A minha segunda pergunta é porque nós estamos com 1,8% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, vai cair no terceiro. Minha pergunta é, qual é a previsão do Banco Central sobre o crescimento em 2024? Porque com essas taxas de juros já dá para prever que esse crescimento em 2024 será menor do que os 3%. Portanto, assegurando a ciclotimia que o modelo de metas de inflação e superávit primário não tem conseguido realmente fazer o Brasil. E esse governo erra também em perseguir, da mesma forma, do mesmo raciocínio que está colocado Palavras duras. nesse momento. Palavras duras. Segundo ponto. As taxas de juros não há justificativa, e eu vou ouvir a Vossa Excelência muito atentamente, para o Brasil ter a maior taxa de juros real do mundo. Do mundo. Não é agora não, porque o México agora está praticamente igual com a gente, mas não há razão técnica para o Brasil ter a maior taxa de juros real do mundo. Isso fez um custo da dívida pública muito elevado. E o Brasil, inclusive, não tem meta de dívida, que é outro erro que os Estados Unidos têm, que é o país mais capitalista do mundo. Ele é um ancorador da poupança internacional, ou seja, o setor externo compra os títulos do Fed, os títulos do Tesouro Americano. Lá o Congresso Nacional, quando ele vai além daquele valor estipulado da lei orçamentária, ele é obrigado a dar ciência ao Congresso Nacional. Mas aqui no Brasil, se eu for falar em teto de dívida, é um Deus nos acuda. Vão dar calote, preste atenção. Aqui, ou seja, é um bloqueio, presidente Roberto, é um bloqueio de pelo menos discutir essa questão. Eu tenho limite de endividamento de municípios, 1,2 vezes, receita corrente líquida, limite de endividamento de estados, a Constituição e a LRF terminando obriga a União, mas o sistema financeiro não deixa que o Brasil estipule uma meta de dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. Não existe. Ou seja, os bancos, eu acho, não sei se o Banco Central está nesse processo, eu acho que a gente precisa mudar também isso, colocar uma meta daqui a 15 anos, para a gente ter um horizonte de acompanhamento em relação a isso. Porque com essa taxa de juros que aí está colocada, eu acho que fica difícil cumprir, já que o resultado primário não vai pagar juros. Então eu vou deixar os 3 minutos para depois. Obrigado, deputado. Deputado Evair. Presidente. Bateu em cima, viu, cara? Bateu em cima. É muita austeridade, né? Quando você vai falar de gasto com saúde, educação, segurança, o governo é super austeridade. Quando você vai falar de dívida, meu Deus do céu, aí não pode ter dívida, porque não pode ter limite, não pode ter teto, porque senão é calote. O Brasil é mal pagador, o mercado já entra numa loucura, né? E não pode nem falar disso. Eu tava vendo hoje o mercado repercutindo porque o governo queria pagar os precatórios com título, né? E aí isso aí ia sair da despesa primária, e aí o mercado já estava em alvoroçado, falando, meu Deus do céu, pô, é uma responsabilidade, não sei o que lá. E aí eu acho muito pertinente essa fala do Mauro Benevides aí. É terra de ninguém, né, velho? Ó, vamos ver a resposta dele. Essa semana sobre isso. O Brasil até conseguiu aumentar anos de escolaridade, mas não teve resultado de contrapartida em produtividade. Estou falando isso aqui uma coisa independente de um governo ou de outro. Isso é uma coisa de muito tempo atrás. Eu acho que o debate sobre o sistema de metas é um debate que sempre existe, porque a gente tem um sistema que, no final das contas,
Ele é um sistema onde a meta é determinada pelo governo. É verdade que o Banco Central participa também do CMD, mas é voto minoritário, né? E a gente tenta levar uma opinião técnica. A gente até se questionou se o Banco Central deveria votar sobre a meta, porque eu particularmente tenho uma opinião que talvez o Banco Central nem devesse votar, deveria ser simplesmente estabelecido pelo governo, porque a gente tem uma autonomia que é operacional, né? Mas é feito assim, o Banco Central é a minoria de qualquer forma. Em relação ao cumprimento de metas, eu acho que os dados que o senhor mencionou são dados em relação ao centro da meta. O que a gente fez foi pegar a banda da meta e comparar o Brasil com vários outros países, né? Então, o Banco Central no Brasil fez essa comparação. Os anos de descumprimento da meta do Brasil foi 2001, 2, 3, 4, 15, 21 e 22, são 7 anos de cumprimento fora da banda. Quando a gente pega o Chile, ele teve 8 anos fora da banda, a Colômbia, no mesmo período, teve 8 anos fora da banda, e o Peru teve, no mesmo período, 8 anos fora da banda. Então, o Brasil teve 1 ano fora da banda, menos que os outros países. É verdade que fica fora do centro durante muito tempo, porque você tem uma banda. Em países onde o peso do índice de inflação é muito concentrado em alimentos, a Índia é um exemplo claro. Como alimento ele tende a ter muita volatilidade, a inflação tende a flutuar um pouco mais em torno da banda, por isso que existe a banda. Em países, inclusive, como a Índia, que alimentos é quase 50% do preço, eles fazem até uma banda maior, ou às vezes um sistema mais tolerante, né? Então, esse é um ponto importante. O tema de, realmente, como que a gente paga os juros. Acho que esse tema apareceu no questionamento de várias pessoas. E, obviamente, a gente gostaria de ter os juros mais baixos possível. Mas o Banco Central ele não faz dívida. Quem faz dívida é o governo, né? O governo faz uma dívida porque gastou mais do que arrecadou ao longo de um tempo. E aí a gente paga os juros. O Banco Central o que tenta fazer é administrar, né, esse descasamento. Lembrando que a taxa de juros que a gente determina é de um dia. E se a gente determina a taxa de juros de um dia, mas o mercado acha que essa taxa é irreal para o risco percebido, o que vai acontecer? O câmbio desvaloriza de um lado e a taxa de juros longa sobe do outro. E hoje o Tesouro não se financia na Selic. Hoje o Tesouro tem um pedaço que é financiado nos juros longo, tem um pedaço que é financiado em juros de inflação. Tanto é que se a gente faz a sensibilidade para quanto muda cada 1%, hoje cada 1% de juros custa 40 bilhões, 38 bilhões. Cada 1% de inflação custa 18 bilhões. Cada 1% de câmbio custa mais ou menos 6 bilhões. Quando você tem reserva, às vezes vai para a direção oposta. Então, o governo se financia com vários índices de várias formas. Eu acho que a gente precisa ter um debate que é o que aconteceria se a gente conseguisse diminuir a dívida. Se a gente conseguisse diminuir a dívida, a gente ia ter menos juros, os juros ia ser mais baixos e ia incidir sobre um principal menor. Mas não é o Banco Central. Surreal, cara. Mano, é surreal quando vem esse papo de diminuir a dívida brasileira, a dívida da casa dos 70% do PIB. Não é, meu Deus do céu, cara. Que é isso, cara? Mas não é possível, cara. Esses caras não estão falando esse bagulho não, né, velho? Aí ele fala que ele não faz a dívida. Não é o Banco Central que faz a dívida, não. A gente só estabelece a taxa média e tal. E aí ele pega e coloca uma média da taxa de juros acima da média de mercado. Uma indústria vai trabalhar, ter todo o custo trabalhista, o caralho, para ter uma rentabilidade de 8%. Ele pega e coloca a taxa de juros a 13%, agora tá nem sei agora, 12,5, é? 12,5 que tá agora? 12,75. 12,75? Eu acho que é isso. E aí, tipo assim, vale mais a pena pro cara, ao invés de ir pro mercado produzir, né, colocar no rentismo e render sem risco, avalizado pelo Tesouro, né? E aí o cara tem a cara de pau de dizer pra todo mundo que ele não faz a dívida, não, né? A gente sabe que o valor que é pago da dívida é maior do que o valor que é arrecadado, tá ligado? A gente tá pagando pra trabalhar todo o tempo. Todo o tempo, é assim que funciona. Quem faz a dívida é nós, não é ele não. É nós aqui fazendo o programa, é ele. Né? Quem paga a dívida é nós mesmo, né? E a gente acabou de descobrir que ele foi até o Lula mandar recado da banca dizendo que quem decide quanto a banca vai ganhar é ele, não o Lula. Cara, isso aí foi canalice demais. A meta de dívida, esse é um tema que aparece bastante, né, em vários lugares. A meta de dívida nos Estados Unidos, nos últimos tempos, eu até mostrei um gráfico que não está mais aqui, que mostra que os Estados Unidos vinha com uma dívida mais ou menos controlada. Nos últimos, 9, 10 anos, explodiu a dívida. Toda vez você bate na meta, tem o ceiling, aí se aumenta a meta, depois se bate na meta e vai ter a mesma conversa, provavelmente nesse ano e no ano que vem. Esse ano os Estados Unidos está gastando 2,1 trilhões a mais, são 8,7 do PIB. Tem vários programas de gasto que são open-ended. E o que começou a acontecer... E o Congresso opina, mas eu sou da tese que isso deveria ser dessa forma. Mas a meta de dívida nos Estados Unidos, ela não se mostrou capaz de segurar um aumento de dívida muito grande, né? Mas eu acho que é um debate que a gente pode ter. Questionamentos do deputado Evair. Eu vou passar aqui, porque eu estou sentindo aqui que eu vou ficar sem tempo. Meu Deus. Meta de dívida, mano. Os Estados Unidos estão explodindo dívida. Agora com a guerra da Ucrânia, mano, a dívida dos Estados Unidos simplesmente... Nossa, escalou pra caralho, tá ligado?
Vamos comparar os Estados Unidos com meta de dívida agora que... Vamos ver o Boulos. Fala, solta a voz aí, Boulos. Momento raro. Boulos trabalhando na Câmara dos Deputados. Vai lá, Boulos. Cumprimentá-lo pela condução da sessão, cumprimentar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que me chamou a atenção, presidente, na tua exposição, não há o reconhecimento de um único erro que o Banco Central tenha cometido ao longo da sua gestão. A apresentação do seu PowerPoint, embora rica em dados e tal, eu gostaria muito que os desempregados brasileiros, por falta de investimento, por falta de crédito, devido às taxas de juros exorbitantes que nós temos, vivessem na realidade daquele PowerPoint. Vivessem nessa realidade de uma gestão perfeita, sem reparos. Reconhecer erros é sinal de grandeza, presidente Roberto Campos Neto. Não deveria ser sinal de vergonha. Veja, você mesmo disse que a taxa de juro neutra, que é aquela que nem estimula nem desestimula a economia, é de 4,5%. Por que é então que nós estamos com uma taxa de 12,75% e uma taxa real, não de 12,75%, mas bem acima de 4,5%? Você colocou a correlação entre a questão fiscal e a questão monetária da taxa de juros. Nessa correlação, em algum momento vocês consideraram o impacto fiscal que a própria taxa de juros elevada traz, na medida em que o pagamento de vários títulos da dívida pública pelo governo é feito atrelado à Selic? Isso é uma corresponsabilidade do Banco Central com a taxa de juros que estabelece para o agravamento da situação fiscal do país. E queria tratar aqui também do motivo que ensejou o seu convite aqui a essa comissão hoje, que foi, assim, o senhor chamou de erro operacional, eu chamaria de uma pedalada cambial. O que aconteceu com um erro de cálculo do fluxo cambial, quer dizer, um erro operacional, eu estar lá na minha casa, for pregar um prego na parede e machucar o dedo. O erro operacional não é 14,5 bilhões que foram calculados de forma equivocada. E aí eu queria, indo direto à pergunta, lhe perguntar o seguinte: o erro bilionário do Banco Central afetou pelo menos 15 meses de fluxo cambial. Período esse também que pegou a eleição do presidente Lula contra o seu ex-chefe, que o indicou, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um superávit no fluxo cambial é a entrada líquida de dólar na economia, que pode melhorar a expectativa e a confiança dos investidores com o governo vigente. E, portanto, ter um impacto sobre a avaliação de governo e o processo eleitoral. Então, o senhor disse há pouco, na sua resposta, que a maior prova da isenção é que aumentou os juros em ano eleitoral. Mas, neste mesmo ano eleitoral, o erro de cálculo de 14,5 bilhões do Banco Central pode ter elevado a confiança. E eu queria que o senhor, como o senhor pode mostrar que essa diferença bilionária não foi utilizada de modo intencional para favorecer o seu candidato que tentava a reeleição. E concluo, presidente Campos Neto. Presidente, não já era para concluir? Concluir. Espero a mesma benevolência para os outros deputados. Concluo, como houve para todos o tempo de conclusão e como há por cordialidade, o capitão Alberto Neto deveria considerar isso, como é em todas as comissões. Que reconhecer erro não deve ser sinal de vergonha. Não teria nenhum problema se o senhor reconhecer o erro de ter mantido a taxa de juros tão elevada no país. Eu acho que isso é bom para o Brasil, é bom para a República. Obrigado, deputado Boulos. 3 minutos para o presidente. Eu obrigado a concordar com a palestrinha. Não tem como. Ele... Tempo de líder, entendeu? Então, estou aprendendo aqui ainda, perdão. E todos os outros usaram o tempo de líder agregado ao seu tempo, então ficaram um bloco de 3. Mas agora entrou no eixo da programação normal. É possível acumular e para Não, o procedimento é esse, Roberto. Não respondo. Então. Vamos lá. 3 minutos, presidente. Obrigado pela pergunta, deputado Boulos. Assim, o Banco Central comete erros. Obviamente, todo Banco Central navega entre 2 tipos de erros. Todo Banco Central, em qualquer lugar. Então, quando você entra em qualquer período de ajuste de juros, você tem 2 tipos de erro que você pode cometer. Um erro é falar, poxa, subiu os juros demais. Eu poderia ter feito esse trabalho com menos custo social. O outro tipo de erro é, olha, eu subi os juros de menos.
A inflação desancorou, e depois, para reancorar a inflação, eu tive que fazer uma nova rodada de juros que gerou um custo social enorme e um custo de credibilidade para o governo enorme. Todo Banco Central navega nesse tipo de erros, que é o erro de errar para mais e o erro de errar para menos. Quando a gente está nesse caminho, tentando ver qual é o erro que a gente está tentando fazer, a gente olha algumas variáveis. E, às vezes, as estimativas são erradas. Os economistas erram as estimativas. Hoje, olhando em retrospectiva, você fala, poxa, os juros a 2% estava baixo demais. Sim, olhando hoje, sim. Talvez não devesse ser tão baixo. Mas, naquele momento, a gente achava que podia ter uma depressão, que o PIB brasileiro podia cair 7%, 8%. Então, sempre tem erros de análise. O que a gente tenta fazer é minimizar esses dois tipos de erro. Lembrando que, no mundo emergente, o tipo de erro de fazer de menos, depois ter que voltar a subir com quebra de credibilidade, é muito danoso para as pessoas e para o governo. A gente vê, por exemplo, no mundo desenvolvido, a gente tem agora. A Austrália e o Canadá pararam de subir os juros, falaram, erramos, vamos voltar a subir. Né? No mundo emergente, se um Banco Central para de subir os juros e fala, errei, vou voltar a subir, vai ter que voltar a subir muito mais, porque a credibilidade custa muito mais caro. Então, sim, a gente tem vários tipos de erro de análise, de erro de interpretação. O Banco Central não é perfeito. O que a gente tenta fazer é tentar olhar quais são os dois tipos de erro que a gente tem e navegar de tal forma que tem o menor custo para a sociedade possível. Eu entendo que as pessoas não entendem que às vezes... Não dá pra acertar, não? Não, não dá pra acertar? Tem dois erros, vou tentar errar. Eu só queria que você acertasse, meu. Não, o negócio é feito pra errar, pô. É feito pra errar. Cara, que ganha eu vou voltar erro, aqui né? de novo só pra ver, só essa frasezinha aqui, ó. O Banco Central não é perfeito. O que a gente tenta fazer é tentar olhar quais são os dois tipos de erro que a gente tem e navegar de tal forma que tem o menor custo para a sociedade possível. Eu só quero que você acerte. Eu só queria que você acertasse isso. Eu entendo que as pessoas não entendem, às vezes, é difícil explicar para a pessoa que está lá embaixo o que o Banco Central faz. O que a gente tem que explicar é, manter a inflação baixa é muito importante para manter o poder de compra das pessoas, para que as pessoas possam investir com um horizonte mais longo. Quando a inflação está muito alta, muito volátil, as empresas só querem investir no curto prazo. Todo o funding, todos os juros, todo o dinheiro que é emprestado rola no curto prazo. Se você não tiver dinheiro de longo prazo, você não faz projetos estruturantes para o país. Aí o que acontece é você tem que mudar a forma de investir. Então isso é uma coisa que a gente olha bastante. Por que a taxa de juros está tão acima da neutra? É verdade, a taxa de juros 4,5%, a taxa está bem acima. A taxa está bem acima porque a gente vem de um projeto, de uma inflação muito alta, a inflação está caindo, a gente está ajustando, a gente mira a expectativa de inflação que está um pouquinho acima da meta, a gente vê os núcleos de inflação que estão caindo, mas ainda estão acima da meta, e a gente está numa trajetória de ajuste agora. Poderia ter feito o ajuste antes, várias vezes. Sempre a inflação, né, cara? Sempre a inflação. Sempre. Os modelos, olhou as coisas... Yeah. Não, ele acha que ele é espertão e todo mundo é otário, né, velho? Ele acha que ele... Cara, a pergunta do Boulos foi tipo assim, ó, cara, tu não tá entendendo que dentro desse teu gráfico todo, tu tá desconsiderando gente passando fome. Aí ele pega e fala assim, não, eu entendo que é difícil explicar para as pessoas a forma de investimento do dinheiro delas. Que dinheiro, o cara pálida. Que investimento, irmão? Comprar comida. Louco, sabe? É louco não, é branco, paulista e fascista, sabe? Descendente de europeu. Os novos membros que estão aí, e decidimos, não, olha só, não podemos cometer o erro de fazer uma coisa precipitada e depois ter que voltar e fazer muito mais forte. Então, foi esse o critério que nós usamos para avaliar. Se nós consideramos... Eu acho incrível como é que ele usa a alegoria da inflação sempre, tá ligado? Por exemplo, quando tava a Luísa Trajano falando bem assim, olha, meu estoque tá cheio, eu não tenho demanda. Você vem falar de inflação, você vai aumentar os juros por causa de demanda e tal, não faz sentido, meu estoque tá cheio. Aí ele desconversou, aí ele coloca outra coisa, não, o Brasil é mal pagador. Ele coloca o Brasil é caloteiro. Aí quando o Boulos pergunta a ele, não, se a gente deixar o negócio correr solto, inflação, tá ligado? E aí o custo da inflação custa tanto para o brasileiro. Então, se custa 40 bilhões, 1% da taxa Selic, é barato. Porque se eu deixar e tal, isso aí vai gerar inflação e tal. E aí, na realidade, no concreto, quando ele tá falando com quem de fato tá convivendo com a demanda do mercado, aí é outra conversa, tá ligado? Mano, não? Literalmente tem um loucão no azaralhando a República, né, velho? Tem um filho sem pai, sem mãe aí perdido na República azaralhando, não tem, velho, no Brasil? Total. E tipo assim, né? Mano, no começo lá, tava todo mundo preocupado com essa criança aí azaralhando a República. Mas agora todo mundo jogou a toalha também, né? Ninguém quer nem vai saber, né?
Essa criança tá aí azaralhando e já era, né? Ficou por isso mesmo, né? Tem que parar de falar que ele não tem pai, não tem mãe também, sabe? Porque ele tem pai biológico, Bolsonaro. Colocou ele aí. E ele tem pai adotivo agora. O pai adotivo dele chama Lula. Tem o responsável por ele. Então tem pai, tem 2. E tem 3 irmãos que moram nos Estados Unidos. Tem 3 irmãos que moram nos Estados Unidos. Vai, filho sem pai. Fala aí, o filho com o pai. O custo dos juros está atrelado a vários indexadores. Por exemplo, quando a inflação sobe 1%, o custo sobe 20 bi para o governo, independente da taxa de juros. Por quê? Porque o governo também emite títulos indexados na inflação, que são as NTN-Bs. Na parte longa, a gente tem quase 40% da dívida na parte longa. Se o Selic fica constante e o longo sobe, também é um custo para o governo. Eu mostrei um gráfico na apresentação do Senado, não está aqui hoje, que mostra que, independente da Selic cair, quando o juros longo caiu com a Selic parada, o custo da dívida caiu o equivalente ao Selic ter caído 1,5% só porque, pelo que caiu a taxa de juros longa. Então a gente pegou quanto o governo se financia em cada vértice no tempo e calculou quanto é que era o custo daquilo. Então, isso só para demonstrar que sim, é importante cair os juros, porque isso é importante. É importante ter isso na dinâmica, porque senão vira uma bola de neve. Agora, não é só isso que conta como dinâmica de endividamento no país. Tem uma parte de inflação, tem uma parte que é o dólar, tem uma parte que é os juros longos. Então, a gente olha isso sim. E o impacto das variáveis macroeconômicas, né, a gente tem olhado isso. E em relação ao ajuste, ao tema do câmbio, que foi olhado de perto pelo TCU, né, o que é importante mencionar é que quando a gente pega em termos de valor, ele é alto. Em termos de valor estatístico, ele foi 0,4% do comercial mais do financeiro e foi 1,5%. Sim, foi um erro, na verdade, da equipe técnica que tentou fazer uma simplificação no sistema. Quando a gente pensa, isso poderia ter tido impacto na eleição, a melhor forma de ver isso é quando foi detectado o erro, teve alguma grande movimento, alguma variável macroeconômica que pudesse causar, né, uma sensação de segurança naquele momento. E basicamente não, teve um pouquinho de movimento no câmbio um dia, no outro dia ajustou, todo mundo entendeu que era um erro técnico, a gente está tentando que não tenha mais erros, esse é um erro que a gente reconhece que fez, né? Seguimos o processo, fizemos revisão do processo, revisão das rotinas operacionais, começamos a cruzar dados de uma forma que não era feita antes, a gente está passando cada vez mais a usar data lake e sistemas mais evoluídos de tecnologia para fazer com que esses erros não aconteçam. Presidente, obrigado. Dando sequência, nós temos... Os caras metem louco demais, né, velho? Ai, meu Deus. Bora, mano. Bora continuar, que eu não aguento mais ver. Não tem mais tom pra esse cara, não. Um dia após encontro com o Lula, deputado do PT faz denúncia contra Campos Neto. Lindenberg Farias. Eita, porra. Pede apuração sobre um possível conflito de interesses entre os investimentos pessoais de Campos Neto e sua atuação como presidente do Banco Central. Peraí, deixa eu reler de novo isso aqui, que isso aqui é importante. Um dia após chantagear Lula, deputado do PT faz denúncia contra Campos Neto. É assim que tem que ser lida a notícia, né? Se fosse sério pra esse país, né? Arrumou a manchete. Um dia após chantagear Lula, Campos Neto é denunciado por Lindenberg. Exatamente, obrigado, viu? Tá aí. O deputado Lindenberg Farias do PT do Rio de Janeiro protocolou hoje uma denúncia contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão de Ética Pública da Presidência. No documento, ao qual o CNN teve acesso, o deputado pede apuração sobre um possível conflito de interesse entre os investimentos pessoais de Campos Neto e sua atuação como presidente do Banco Central. A denúncia ocorre no dia seguinte ao primeiro chantageamento entre o presidente Lula e Campos Neto no Palácio do Planalto. Segundo apurou a CNN, trata-se de um recado do PT de que entende a necessidade de Lula estabelecer uma relação institucional com o chefe de autoridade monetária, mas segue não confiando em Campos Neto. Na apresentação, Lindenberg disse que questionou Campos Neto sobre o assunto durante a audiência na Câmara, mas que as dúvidas não foram suficientes para esclarecida. Foi sim, Lindenberg, né? Ele não respondeu ali. Pô, alguém no chat comentou ali, ó. Se sua esposa te pergunta, você tem uma amante? E você mete aquela resposta ali do Campos Neto, aqui acabou, né, velho? Aqui pode até tocar música, o Felipão aparece. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Não serei candidato a nada. Ao fim do meu mandato, voltarei ao mundo privado, diz Campos Neto. Isso aqui é má notícia, né? Ao mundo bancário, né? Caraca, Campos Neto. Olha a cara de pau dele. Ele tá usando o argumento que a gente tem para ficar denunciando esses presidentes de Banco Central da iniciativa privada como justificativa de honra dele.
Ai, gente. Porra, o cara é presidente do Banco Central, aí depois ele volta pra iniciativa privada, pro cartel dos bancos, aí depois ele sai do cartel dos bancos pra presidir o Banco Central, e a gente tá falando que isso é uma putaria, porque os caras só ficam fazendo... Ele fala, não, eu não vou me candidatar a nada. Ninguém vai votar em você, sua mula. Claro que A razão da nossa reclamação, pra ele, é uma justificativa de honra. Não, eu nem tenho interesse político. Depois eu vou voltar para se candidata, desgraça. Se candidata, pega o Banco Central agora e faz alguma coisa boa pro povo. Faz alguma coisa pro povo, ganha capital político, se candidata, desgraça. É isso que a gente quer. Filho da puta, é isso que a gente quer. Seu desgraçado. Seu desgraçado, cara. Que reclama é porque o filho da puta tá lá, decidindo a vida de quem morre e quem vive. Sem ter voto nenhum, essa caralha? Não é isso que a gente fala? Ai, caralho. Quando que a gente ia fazer uma frente ampla pra derrotar esse filho sem pai e sem mãe? Ou esse filho com 2 pais aí, como diz o deles? Quando que vai fazer a frente ampla? Essa frente ampla aí eu tanco. Eu voto junto com o Boulos e com o Nicolas Ferreira. Eu voto com os dois junto lá. Sai de casa pra votar com os dois. Gente, caralho, velho. E aqui, ó, mesmo com arcabouço, despesas seguem altas, diz Campos Neto. Tá alta, a despesa do Brasil tá alta. A despesa do Brasil tá alta, tá faltando 20 bi pra saúde, tá alta. Sem técnico. Bota o piso da saúde. Meu Deus do céu. O piso da educação, a despesa tá alta. Ó, mas não vamos falar que 52% do orçamento para pagar a dívida pública. Isso aí a gente deixa de lado. Que esse desgraçado que fica emitindo o título. Teto, isso aí é conversa morta. Ele que decide quanto vai ser a dívida. Ele que decide, porra. Ele que decide. E quando o cara pergunta pra ele, ele fala que ele não tem nada a ver, que ele só define a taxa Selic. Porra, a dívida é selicada, velho. O cara é muito canalha, velho. O cara é muito canalha, velho. É muito cara de pau, velho. Muito cara de pau. Vocês lembram que o Cauê Moura, ele tinha um taco de beisebol e ele escreveu alguma coisa no taco de beisebol? Acho que era democracia, sabe? Diálogo, né? Eu vou botar no meu taco de beisebol taxa Selic. Toma! Aí, coloca Brasil assim no alvo. Pá, pá, pá. É isso que tá acontecendo. É sério, o Campos Neto. Não, cara, é muita dissonância cognitiva, é muita... O cara fala bem assim, ó, eu não crio a dívida, eu só defino a taxa Selic. Caralho, não, eu não crio a dívida, eu só digo quanto que ela vai custar. Cara, é muito caralho, velho. Expectativa de inflação continua acima da meta. E BC tem trabalho a fazer de cama. Nem o básico, a única coisa que ele tinha que fazer. Caralho, velho, o cara tá todo errado. Ele tá todo errado. Tá perdido. Ai, meu Deus. Haverá melhora nas contas públicas com o avanço de proposta do Congresso, diz Campos Neto. Ah, mano, na moral, esse cara tá tirando demais, velho. Na moral, velho. Chama a PF pra esse cara aí, mano. É por isso... Alguém tem que ligar pros irmãos americanos dele pra saber se é congênito. É por isso que eu gosto do Ciro, mano. Os caras lembram quando o cara perguntou pra ele lá: ô Ciro, você falou que o Campos Neto vai sair quando você for eleito? Vai sair no outro dia. Mas como você vai fazer? Eu menti, ele pode ficar tranquilo que ele vai sair. Não, mas como você vai fazer? Bicho, fica tranquilo, ele vai sair. Ele vai sair. Aí agora que já passou, né? Agora ele canta o artigo, né? É o artigo tal da lei tal, de tal e tal e tal. Quando era campanha, ele tinha que ter falado isso aí também, cara. Não, mas eu acho que, tipo assim, você vai falar, mano, esse cara não vai meter o louco em cima de mim, não. Ele tá achando que eu tô de chapéu, ele vai meter o louco, esses loucos, ele vai meter em cima de mim, não, velho. Ele não vai meter em cima de mim esses loucos aí. A primeira hora que eu... Chapéu de louco é marreta. Chapéu de louco é marreta, é isso? Chapéu de louco é marreta e pau! Não, o Mauro Benevides, então tu não tá cumprindo a meta de inflação. Aí ele me vem com, não, tu tem que ver que o Peru... Pega o Peru e enfia no seu... O Peru tá na banda, ele meteu essa, né? O Peru tá na banda.
Porra de peru na banda, filho da puta. Sai daí, desgraçado. Sai daí, desgraçado. Na moral, mano. Na moral. Vou pegar o telefone e me esse cara, mano. Que eu tenho que ver peru, cara. Você tá metendo louco demais, hein, mano. Nossa, mano. Que mete... E o cara foi lá chantagear, hein? E o cara foi chantagear o Lula lá, velho. Puta que pariu, velho. Comentários, mano. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Denis, tem comentários? Nice. Queres falar? Quer dar uma olhada aqui? Vai aí contigo para te dar um carinho pro chat, que o chat tá com saudade de ti um pouquinho. Então tá. O Renan Paiva tá falando que o Campos Neto é playboy, carioca e safado. A Janice, pergunta pro povo. A Marcele vai conseguir impor o gênero neutro da forma mais bizarra possível. Não, ela aí todo nunca mundo concorda. imaginou. Pô, quanto Campos Neto, todo mundo concorda. Chamar ele de safade. Ela vai impor com meme mesmo. Isso aí, ela vai impor com meme mesmo, né? Vai virar um grande meme essa porra. Uhum. A Janice tá falando, chega de erros, tô cansado de pagar os juros da conta, tá ligado? É isso que acontece, o brasileirinho tá cansado já, mano. É 20 anos lá, todo ano os caras erram. Um erro, mano, um erro de 14 bilhões, velho. Ano passado foi erro de cálculo só. E ele falando, tentando, vou meter o... A gente